Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Pessoal, aula de hoje sobre crimes contra a inviolabilidade do domicílio, que na realidade se restringe ao crime do artigo 150 do Código Penal, que é o crime de violação de domicílio. É um crime que na realidade, pessoal, não tem um alto índice de queda em avaliações de certames públicos. Entretanto, por se tratar de um assunto fácil, caso caia na nossa prova, a gente não pode deixar de matar a questão. Porque se nós não matarmos essa questão, o nosso concorrente vai estar matando. Então, a gente precisa compreender as nuances desse crime, que traz um ou outro ponto que a gente precisa estar reforçando com você, para que se cair na sua prova, você não erre, você mate a questão, você gabarite, e é exatamente isso que a gente quer de você. Belezinha? Lembre-se sempre que se você ficar com alguma dúvida, uma questão, uma crítica, uma sugestão, manda para mim lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Eu tô aqui de braço aberto para te ajudar no que eu puder. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então, pessoal, já separa aí seu caderno, sua caneta, sua água, seu cafezinho e vambora trabalhar, falar do crime de violação de domicílio. Vamos lá, pessoal. O crime do artigo 150 do Código Penal vai trazer para nós a preocupação do legislador em proteger aquilo que se entende por casa. Observe você que antes de entrar em qualquer análise aqui do tipo penal, observe que a ideia que eu quero trazer de casa para você nada mais é do que um compartimento habitado, certo? E que na realidade trata-se de um recanto, um refúgio de toda e qualquer pessoa merece possuir, ainda que seja temporário. Como assim, Levi? Trailer que a pessoa ali esteja morando, por assim dizer, durante 5 dias, é domicílio, perfeitamente. Então observe você que a ideia de domicílio não é apenas uma casa construída, mas inclusive locais mais humildes, como barracos, etc. Uma barraca de camping, por exemplo, que é transitório, um trailer que é transitório. Então essa é a ideia que o legislador quer trazer, a proteção para esse refúgio que toda e qualquer pessoa merece e precisa ter. Combinado? Então vamos ao tipo do 150 do Código Penal, que nos diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Lembrando você que a pena de detenção é aquela que não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena e que o patamar máximo de pena admite o processo e julgamento perante o juizado especial criminal, o famigerado GCRI. Belezinha? Dito isso, pessoal, a ideia da violação de domicílio é muito clara: é você entrar ou permanecer na casa de alguém sem consentimento do morador. Pronto. Observe que eu me refiro a morador e não proprietário. O que você quer dizer com isso, Levi? Eu quero dizer que o proprietário ele não pode entrar quando bem entender na casa do inquilino, não. Esqueça. Não pode. Ah, Levi, mas ele está em débito. Utilize-se dos mecanismos legais para reaver a posse da sua propriedade. Agora, o que você não pode é colocar a chave lá e entrar. Isso é proibido. Beleza? Lembre-se disso. Dito isso, pessoal, vamos trabalhar sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, né, gente? Qualquer pessoa pode penetrar em casa, em domicílio alheio sem consentimento. Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que esteja na posse de um compartimento, né, habitado. Essa é a ideia que eu gosto de dizer. Qualquer pessoa que esteja em um compartimento habitado. Objeto jurídico. Bom, galera, objeto jurídico, qual bem jurídico, Levi, atingido? Lembre-se, a inviolabilidade do domicílio, perfeito. A inviolabilidade do domicílio. Objeto material. Aqui recai essa conduta. A conduta recai sobre a casa que é invadida, que é violada. Tá? Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo, pessoal. Você já sabe. Chegou nesse ponto, vamos analisar o tipo. Entrar. Entrar, entenda por penetrar, né? Você estar fora e passar para dentro. E permanecer é efetivamente ficar. É efetivamente ali guardar posição, certo? Clandestina, como assim clandestinamente? É sem o consentimento do morador,
sem o consentimento daquela pessoa que mora naquele local, ou astuciosamente, ou seja, utilizando-se de fraude com o objetivo de ali permanecer, tá? Ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. O que é que ele está querendo reforçar aqui, meu amigo? Você entrar ou permanecer de qualquer modo, sem o consentimento do morador, você irá ter condições de estar praticando o crime do artigo 150 do Código Penal. Em casa alheia ou suas dependências, é importante. Por exemplo, a casa de caseiro, por exemplo, é comum, né? Casa de praia, você tem uma casa de um caseiro. Né? Ali, Levi, é dependência? É perfeitamente dependência e também se enquadra nesse tipo, tá? Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo, né? É o dolo. Não há conduta culposa dessa natureza. Classificação doutrinária, vamos lá, trata-se de um crime comum, por que, Levi? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, como você já aprendeu comigo. Trata-se de um crime de mera conduta, Levi, me lembra aí, crime de mera conduta, tem aula sobre isso aqui no TEC, tá, gente? Quando eu trabalho sobre o assunto resultado lá, analisando a tipicidade, uma das primeiras aulas nossas no TEC. Quando me refiro a um crime de mera conduta, é um crime que não possui resultado naturalístico, ou seja, trata-se de um delito que possui tão somente uma conduta. Observe você que o delito de mera conduta se diferencia do delito formal, porque no delito formal ele possui resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico ele não precisa acontecer para fins de consumação do crime. No crime de mera conduta ele simplesmente não possui resultado naturalístico. Perfeito? Trata-se de um crime de forma livre, pode ser praticado de forma livre, né? Porque você não tem nenhuma imposição de que maneira você deva praticá-lo. Trata-se de um crime comissivo, por que, Levi? Porque depende de um comportamento ativo para fins de praticá-lo. Entretanto, eu vou até colocar aqui um asterisco, pelo seguinte: é possível, pessoal, que esse crime também seja praticado de maneira omissiva, quando o indivíduo tem um dever de impedir que alguém acesse a determinado local ou dependência e assim não o faz. Então lembre-se que esse crime também pode ser praticado na sua forma omissiva, desde que o agente tenha o dever legal de impedir o acesso a determinado lugar ou dependência da casa. Tá? Instantâneo, certo? Na modalidade entrar, porque a partir do momento que você entra, penetra, o crime já está praticado. Mas permanente na modalidade permanecer, ou seja, se uma determinada pessoa, visando se ocultar da polícia, ingressa numa determinada dependência de uma residência e ali permanece escondido, observe você que o crime é permanente. O crime tem a sua consumação prolongada no tempo e por essa razão, durante todo o tempo que ele permanecer ali, ele pode ser preso em flagrante. Beleza? Trata-se de um crime unissubjetivo, porque, Levi? Porque não se exige o concurso de duas ou mais pessoas para fins de praticá-lo, ele pode ser praticado por uma única pessoa, e é um crime unissubsistente porque não admite fracionamento do item e, portanto, não admite tentativa. Só que tem um ponto, pessoal, que eu gosto sempre de chamar a atenção, é que quando se fala em violação de domicílio, traz-se para nós a questão da casa. Qual é o conceito de casa, Levi? O artigo 150 traz para a gente o que a gente deve entender por casa. Traz, e eu te mostro já já. Mas aqui, encerramos essa primeira parte aqui, essa análise preliminar sobre o crime de violação de domicílio, já sabe. Caso você tenha ficado com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, tira sua dúvida comigo, não deixa de tirar. Combinado? Belezinha? Sigamos. Forma qualificada do crime, pessoal. Olha só, se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou ainda por duas ou mais pessoas. Vamos entender por partes? Primeiro, se o crime é cometido durante a noite, eu não me referi a horário. Do anoitecer ao amanhecer engloba-se tudo que se fala em noite. E noite, pessoal, você vai concordar comigo que de fato merece uma punição ainda mais rigorosa, partindo-se da premissa de que é um momento em que a vigilância das autoridades públicas diminui, que as pessoas também diminuem a sua vigilância e que isso, em tese, facilitaria a ação do agente. 2. Isso aqui é 1, tá, gente? 2. Em lugar ermo, ou seja, lugares afastados, lugares onde o socorro público demoraria muito mais de chegar, né? Isso se aplica, pessoal, a barracas de camping. Eu já tinha chamado essa atenção. Imagina, sujeito que tá em um camping bem distante, bem longe dos centros e que, portanto, o socorro público demoraria muito mais. 3. Ou com emprego de violência ou de arma. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte:
Me refiro a emprego de violência, gente. Emprego de violência é contra a pessoa, não é contra coisa, não, tá? Tá, o sujeito tá dentro de casa e acabou quebrando, arrombando uma porta, quebrando uma janela. Nada disso. Esse emprego de violência aqui é violência contra a pessoa. Combinado com o objetivo de fazer com que o indivíduo entre ou permaneça dentro da residência. Com emprego de arma, que arma? Qualquer arma. Observe que aqui não se faz referência à arma branca, à arma de fogo, tá? Ou ainda por duas ou mais pessoas, ou seja, o concurso de pessoas no crime de violação de domicílio caracteriza, portanto, a sua forma qualificada. Nesses casos, nós teremos a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência se ela for utilizada. Lembrando a você que, ainda na sua forma qualificada, a competência para processo e julgamento será do Juizado Especial Criminal. Deixa eu só levantar essa cadeira um pouquinho e vambora trabalhar, tá? A aula é assim, viu, gente? A gente só não perde o fio da meada. Então, pessoal, dito isso para você, essa é a forma qualificada que é trazida para nós dentro do Código Penal. E lembre-se que cai bastante em prova algo que diz respeito a durante a noite, tá? Durante a noite. Dito isso, gente, sempre eu vejo em aulas, e eu recebo muitas dúvidas nesse sentido, que é o seguinte: Levi, um funcionário público, no exercício das suas funções, que acaba sem consentimento e sem uma ordem judicial, penetrando em domicílio alheio, ele responde por violação de domicílio? Olha que pergunta maravilhosa. E aí, Levi, responde ou não responde? Não. Levi significa dizer que ele não vai responder por crime? Eu não disse isso. Funcionário público, no exercício das suas funções, penetra em domicílio alheio sem consentimento e sem ordem judicial, ele responde pelo crime de abuso de autoridade, observando-se as regras do conflito aparente de normas, aquilo que a gente fala lá, a gente falou aqui também no TEC, e eu me refiro ao princípio da especialidade. Tanto é que a nova lei de abuso de autoridade de 2019 revogou dispositivo do artigo 150 que se referia a funcionário público. Portanto, anota, não esquece. Funcionário público que funcionário público que viola domicílio no exercício de suas funções, ele praticará o crime de abuso de autoridade e não crime de violação de domicílio. Combinado? Dito isso, que essa manha é muito importante para você, tá? Caso de exclusão da ilicitude. Observe que eu pulo do parágrafo 1º para o 3º. Por quê? Porque o parágrafo 2º, que se referia ao funcionário público, ele foi revogado. Ele foi revogado. Vamos lá, gente. Causa de exclusão da licitude. Vamos lá. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Perfeito, pessoal. Observe. O que nós aprendemos lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 9º? A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela somente podendo penetrar com consentimento em casos de prestar socorro, prisão em flagrante ou desastre, ou ainda durante o dia para os fins de cumprir ordem judicial. Não é isso mesmo? Perfeito, é o que você está vendo aqui. Então, trata-se de uma hipótese que não haverá crime, desde que observadas as formalidades legais. Não tem o que dizer, tá? E 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime, e aí englobe contravenção penal também, está sendo ali praticado ou na iminência de o ser perfeitamente, já que estamos falando aqui também da possibilidade de prisão em flagrante. Perfeito, pessoal? Então observe que esse item 1 e item 2, inciso 1 e 2, não trazem novidades para você, porque vocês já viram essa noção lá na Constituição Federal. E é sempre bom dizer que o Código Penal em si é muito anterior da Constituição Federal, já que é do ano de 40. O conceito de casa, aquilo que eu trouxe para você, aquilo que eu chamei a sua atenção algumas vezes, ele viu o que eu devo entender por casa. O próprio Código Penal diz. Ele diz o seguinte, ó: qualquer compartimento habitado, primeira coisa. Qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. Então, observe você, pessoal, que se existe ali, preste atenção, se existe ali 4 paredes e uma porta, meu amigo, existem pessoas ali habitando, é uma casa. Se existe ali um local onde existe uma porta, que existe uma possibilidade de restringir o interno do externo, como a barraca de camping, uma barraca trailer, independentemente de ser temporário ou definitivo, engloba-se no conceito de casa, tá? 2. Aposento ocupado de habitação coletiva, como por exemplo, né, aquele quarto de hotel onde as pessoas ali elas não podem entrar, né, existe ali uma chave, existe ali uma porta,
né? Diferentemente das áreas comuns do hotel. Aí não se enquadra nisso. Agora, o quarto de hotel, sim, tá? E 3, compartimento não aberto ao público, onde, perdão, onde alguém exerce profissão ou atividade. Um escritório, por exemplo. Um escritório, por exemplo, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, um consultório médico. Perfeito? Isso é casa. E o que é que não é casa? O próprio código vai dizer também. Perdão. Não, perdão. Não se compreendem na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, aquilo que eu disse para você. As áreas comuns não estão abarcadas pela proibição. Agora, o quarto em si está, tá? Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero, exatamente para que não se estimule, a ideia era exatamente não se estimular essa prática. Belezinha? Então você tem um conceito de casa aqui, pessoal, e o crime de violação de domicílio é isso. Tem muito mais o que falar para ti não, tá? Observe você que a gente vai resolver a questão aqui agora e assim, não tem nada demais, assim, nada que eu diga para você, olha, precisa conhecer, obviamente, precisa estudar, a gente está trabalhando aqui, mas também não é algo que deva tirar o seu sono. Belezinha? Dito isso, pessoal, encerrada a nossa análise sobre a violação de domicílio, você já sabe o que a gente faz no TEC? Questão, vamos resolver questão, vamos fixar o conteúdo. Então você já sabe, pessoal, dá o pause aí no vídeo e volta para mim quando você já tiver respondido para a gente responder junto e tirar suas dúvidas. Vamos nessa, dá o pause. E aí, pessoal, já resolveu direitinho? Vamos nessa? Podemos trabalhar? Então vamos nessa, vamos lá. Questão da FGV, prova para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, perito criminal do ano de 2021. O delito de violação de domicílio configura-se na modalidade qualificada quando praticado. Vamos lá? Letra A, mediante destreza. Errado, pessoal. Isso é uma qualificadora do crime de furto, que nós iremos ver lá no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Letra B, com rompimento de obstáculo. Errado, mesmo raciocínio. Rompimento de obstáculo é uma qualificadora do crime de furto e não tem nenhuma aplicabilidade ao crime de violação de domicílio. Letra C, mediante ardil. O que é ardil? Qualquer comportamento fraudulento. Engano, você enganar alguém, ludibriar alguém. Tá errado, pessoal. Porque você utilizar um comportamento ardil nada mais é do que aquilo que se engloba no astuciosamente, que está no caput do artigo 150 do Código Penal. Letra B, em vigilância, epidemiológica. Errado. Não há qualquer descrição nesse sentido e o gabarito é exatamente, quase não sai. Alternativa letra E, durante a noite, aquilo que eu falei para vocês, porque pela questão da menor vigilância e também maior vulnerabilidade das pessoas que efetivamente ali estão. Primeira questão, letra E, resolvida para você. Vamos para a última questão do aulão de hoje, vamos nessa, já sabe, dá o seu pause aí para a gente trabalhar. Vamos lá? E aí, pessoal, direitinho? Resolveu? Vamos nessa. Questão da Banca FGV, prova para Tribunal de Justiça do Paraná, cargo juiz substituto do ano de 2021. Em relação ao delito de invasão de domicílio, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, agente público no exercício de seu cargo, que invade ou adentra clandestinamente imóvel alheio, sem determinação judicial, pratica o crime em tela na sua forma majorada. Alternativa é incorreta. O que é que eu chamei a atenção para você? Funcionário público que pratica essa conduta não pratica o crime de violação de domicílio, mas pratica o crime de abuso de autoridade. Perfeito. B. Relações familiares são suficientes para afastar a violação de domicílio, por constituírem escusas absolutórias previstas em lei, no artigo 181(2) do Código Penal. Tá errado, pessoal. Relação familiar não é suficiente em nada para afastar a violação de domicílio, até porque você tem direito de não receber um parente seu. E lembre-se que essas escusas absolutórias, que a gente vai ter aula aqui no TEC também sobre isso, referem-se tão somente aos crimes patrimoniais, com exceção de roubo e extorsão, não tendo nenhuma vinculação ao crime de violação de domicílio. C. O vigilante que consente com a entrada de estranhos em local reservado à diretoria da empresa não pode ser penalmente responsabilizado. Errado, pode sim, com seu comportamento omissivo. Eu não falei isso para você? Se ele tem um dever legal de impedir que determinada pessoa adentre em determinado local pré-estabelecido, ele deve fazer tudo aquilo para impedir que a pessoa efetivamente adentre, sob pena de ser responsabilizado em sua forma omissiva. D.
Não há crime contra o proprietário. Ingresse em seu próprio imóvel sem autorização do inquilino, mesmo que não haja previsão contratual. Errado, pessoal. Chamei a atenção disso para você. Lembre-se que refere-se ao morador, aquela pessoa que está na posse. Se existe ali uma relação de aluguel, observe você que o proprietário não pode sair botando a chave, certo? Ele também estaria sujeito à prática do crime de violação de domicílio, gabarito alternativa letra E. A administração tributária tem necessidade de ordem judicial para adentrar ou permanecer em domicílio contra a vontade de quem exerce em local privado, não aberto ao público, sua atividade profissional. Perfeitamente, galera, perfeitamente. É necessário que exista uma ordem judicial para que ela consiga adentrar a esse estabelecimento e ali realize os atos de direito. Beleza, gente? Então, a alternativa é nessa, alternativa é na questão anterior. Espero que tenha ficado bem claro para você, porque o crime de violação de domicílio também não tem muito segredo. Então, pessoal, dou por encerrada essa aula. Queria agradecer a sua presença aqui comigo, dizer que eu tô do seu lado, porque você precisar e já sabe. Ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, que a gente vai conversar. Valeu, galera. Mais uma vez, um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.